Abre a tua Bíblia, meu irmão, lá no livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 9. Versículo 5. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você. Por causa de Jonatã, seu pai, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que meu senhor tenha olhado como um cão morto, para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto do seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Senhor, essa é a tua palavra e nós entregamos em tuas mãos. Queima, Senhor, nos nossos corações. Que seja, Senhor, um tempo, Senhor, onde teu Espírito irá tratar, aonde teu Espírito irá falar. E por isso, Senhor, nós damos a permissão agora que os nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir a tua voz. E tudo aquilo que nós não conseguimos ou puder dizer, o teu Espírito possa se encarregar a fazer. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Antes de você assentar, fala para a pessoa que está assim do seu lado. Diga: não despreze o novo de Deus. Agora diga também: não despreze também um recomeço. Senta. Não despreze. Essa é a palavra, não despreze. Chamar, querido de Deus, de uma pessoa que saiba transformar ou restituir coisas quebradas, querido, a gente está sendo muito pouco com Deus. Porque o nosso Deus, ele é especialista em restaurar coisas quebradas. Estamos diante de uma história que você conhece muito bem, eu creio que você já até cantou essa história. Porém, quando essa palavra ela veio no meu coração, querido, algumas semanas, essa palavra ela ardeu porque a gente se encontra diante de Mefibosete, um neto do rei Saul, filho de Jonatã, aonde ele já estava talvez sendo preparado, vamos dizer assim, para assumir o trono. Mas diante de algumas situações que aconteceram na caminhada, houve uma grande guerra, houve matança na casa de Mefibosete. Seu avô morreu, seu pai morreu também na guerra. Mas antes da morte, a gente recorda da palavra onde Davi e Jonatã, eles fizeram uma aliança. Eles fizeram uma aliança, meu irmão, daquilo que eles poderiam ser. Ou seja, o que acontecer contigo lá no futuro, pode deixar tranquilo que eu vou resolver. Aquilo que acontecer comigo lá na frente, eu sei que você também vai resolver para mim. A tua mão vai estar sobre a minha mão para me abençoar. Eu creio que a igreja aqui, ela tem falado de aliança, tem aprendido de aliança, e aliança é isso. Aliança, querido, ela é uma semente que muitas vezes nós não vemos no presente, mas sim, querido, nós já visualizamos o futuro daquela semente a partir da nossa aliança. A história vai falar, querido, que Mefibosete, quando estourou a guerra, ele tinha uma babá.
E talvez já estava tudo preparado para aquela criança. Aos 5 anos de idade, Mefibosete, ele, ao fugir da guerra, a sua babá deixou-a cair, e ele fica paralítico, ele fica paraplégico, aonde ele não consegue mais andar. Ou seja, aquilo que iria acontecer com ele a partir da queda acabou. Porque quando nós vamos ver a partir das histórias, todo rei que assumisse o trono, ele precisaria ser perfeito, sem marcas, sem paralisia alguma. Mas aquela fatalidade fez com que Mefibosete pudesse ir para um lugar chamado Lodebar, se refugiar, ou também ele viver o resto da sua vida. A situação que aconteceu com Mefibosete, meu irmão, acontece com muitas pessoas que às vezes nós planejamos um futuro, planejamos um objetivo, mas o decorrer da vida ele nos encarrega, às vezes, desviar para os nossos sonhos e projetos. Como fica o nosso coração diante de uma fatalidade? Aonde alguém pode dizer para você: olha, infelizmente, aquela fatalidade fez com que você perdesse a bênção, perdesse a sua conquista. Foi assim que aconteceu com Mefibosete. A sua ama, querido, deixou-a cair, ou seja, a pessoa com quem ele estava sendo cuidado. Aconteceu aquela fatalidade, e às vezes eu me remeto a algumas histórias de pessoas que vão falar assim para você: olha, eu estou com você. O que acontecer contigo, olha, eu vou garantir, querido, não, nada vai acontecer contigo, porque olha, eu vou garantir a bênção, eu vou garantir a vitória. Você está livre de todo tipo de problema. E na primeira situação acontece que você cai. Acontece que deixam você se ferir na caminhada, deixam você para trás. E essa é a história de Mefibosete. No período da queda, até ele ser achado por Ziba, o servo de Davi, ninguém sabe o que aconteceu com a história de Mefibosete. A única coisa que nós sabemos é que ele teve família. Mas nós sabemos, querido, que Lodebar é um lugar de esquecimento. É lugar onde os pobres, os rejeitados, aonde as pessoas de menos valor na sociedade, ele se encontra dentro de Lodebar. Só que aquele menino, aos 5 anos de idade, não era qualquer um. Ele já ia almejar o trono. Mas no decorrer da vida, no decorrer da história, creio que o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Davi, que ele vai perguntar no início do capítulo 9. Será, no versículo 1, ele vai dizer: será que ainda resta alguém da família de Saul que eu possa usar de bondade? Será que existe alguém da família de Jonathan, pelo menos dele, eu possa usar de bondade? Será que restou alguém vivo diante daquela matança, diante daquela guerra? O Espírito Santo de Deus tocou no coração de Davi para lembrar que ainda existe alguém para ser lembrado, ou seja, ser resgatado dentro do lugar do esquecimento. Ser esquecido, meu irmão, é uma coisa mais triste que existe para o ser humano. Quem aqui já foi esquecido por alguma coisa? Quem já foi deixado para trás? Também, pastor. Quantas vezes? Quem aqui na hora, querido, de a festa aconteceu e a pessoa lembra: aí faltou, sei lá, qual é o nome mesmo, vaso? Faltou o Adriano, faltou o pastor, faltou a Adriana, faltou a Fernanda. Como pode nós esquecermos? O coração daquele esquecido que vai falar, porque a alma daquela pessoa vai se sentir rejeitada, esquecida. Somente a nossa alma sabe muito bem responder à questão do esquecimento. Mefibosete, ele foi para o lugar aonde ele estava esquecido, aonde os seus planos haviam sido deteriorados, aonde os seus objetivos de assumir o trono também já tinha sido esquecido aos 5 anos de idade. Eu penso, querido, eu fico imaginando Mefibosete se arrastando, querido, pelas ruas de Lodebar. E o Mefibosete muitas vezes olhando para o lugar, o local do seu corpo, aonde aconteceu tudo.
Porque ferida ninguém esquece. Tombo ninguém esquece. Uma surra também ninguém esquece. Uma fatalidade como aquele também ninguém esquece. Porém, Mefibosete só tinha 5 anos. Qual é a mentalidade de uma criança com 5 anos de idade? O que vai estar numa memória de uma criança com 5 anos de idade? Para ele vai pensar, não, eu nasci assim. Eu fui forjado assim. Ninguém me deixou, ninguém esqueceu de mim. Esse é o pensamento de uma criança, porque ele vai nascendo com traumas. Ele vai nascendo dentro de um contexto aonde se alguém pudesse falar para ele assim, olha, Mefibosete, você nasceu assim. Não. A vida encarregou que ele carregasse, a vida fez com que ele carregasse esse trauma. Viver por trauma do esquecimento, meu irmão. Quantas vezes a gente ora para Deus e a gente pergunta, será que o Senhor esqueceu de mim? Senhor, eu estou orando. Eu estou buscando. Será que o Senhor esqueceu das minhas orações? Será que as minhas orações, ela não sobe até os céus? A sensação da ausência, a sensação do esquecimento, ela precisa ser retirada a partir do momento que você já tem dentro do seu coração a convicção que o Deus que você serve, Ele não te esquece. O Deus que você serve, Ele nunca te esqueceu. Eu lembro do mesmo Davi, no Salmo 27, ele vai dizer, diante da guerra, diante da conquista, ele vai dizer que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem temerei? O texto vai continuar dizendo, quando os soldados me perseguiram, eles tropeçaram e caíram. Sabe o que é isso? É a convicção das conquistas. Mas no capítulo 10, capítulo 9 de Salmo 27 vai dizer, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ainda que alguém da minha parentela vá me abandonar, eu sei que o Senhor, Ele não vai se esquecer de mim. O que nós, querido, como povo de Deus, nós precisamos ter a certeza, meu irmão, eu e você, nós servimos um Deus que nós não vemos, mas Ele escuta. O Deus que nós servimos, nós não conseguimos tocar na sua matéria, mas nós sentimos a sua presença dentro de nós. Acabamos de cantar aqui, querido, uma canção que, nossa, como eu fui ministrado com essa canção. Talvez eu e você, Adriana, as pessoas que viveram essa época, a música ela vai dizer, sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor. Sabe o que é isso, querido? Quando eu chamo, Ele aparece. Quando eu invoco, Ele já está. Antes mesmo de mencionar o teu nome, Ele já está presente. Antes mesmo de pedir com os meus lábios, Ele já sabe o que eu vou falar. Sabe o que é isso? Um Deus que não esquece um só minuto de você. Mas o que vai acontecer, querido, com a história? Foram atrás de Mefibosete. Eu fico imaginando Ziba tentando achar Mefibosete, mas olha, a gente vai ter a plena certeza que Ziba já sabia onde ele morava. Ziba já sabia onde ele estava. Ziba já sabia que ele tinha filho. Talvez Ziba já sabia o chão ou a praça lá de Lodebar. Imagine comigo, querido, Ziba chegando, se aproximando dele, encontrando um homem todo sujo de poeira, que mal conseguia andar, se arrastejava e dizia, olha, o rei está lembrando de você hoje. O rei está te chamando para você assentar à mesa dele hoje. O rei agora, olha, bateu uma loucura na cabeça dele que do nada, ele estava fazendo as suas coisas e do nada, olha, será que tem alguém vivo lá? Os filhos de Saul? Eu logo lembrei de você, rapaz. Como pode esquecer de você? Me lembro do dia que a sua babá deixou você cair. Eu lembro de você no dia que alguém pegou você e levou para Lodebar. Eu nunca esqueceu, porque não saiu da minha memória a fatalidade, o que aconteceu com você. Mas olha, eu estava aguardando esse dia de alguém lembrar de você. Por isso que eu vim aqui, que o rei está chamando você. Olha,
Mefibosete, ele poderia lembrar da sua história, porque toda pessoa traumatizada, ele vai voltar lá atrás. Olha, eu não vou porque deixaram eu cair. Você já teve com pessoas assim? Quando você começa a falar de algo novo para ele, ele sempre vai lembrar daquilo que aconteceu da sua queda. Ah, eu não posso, sabe por quê? Olha, fizeram isso comigo, se eu for, vão fazer de novo. Qual é o interesse de lembrar de mim, de colocar sentado à mesa? Não, não vou não, ele poderia ter dito isso. Mas eu creio, querido, que Mefibosete, ele já tinha, o Espírito Santo de Deus estava tocando no coração dele e dizendo: olha, vai chegar alguém perto de você e vai colocar sentado à mesa. Não despreze o recomeço. O recomeço, ele pode ser pior do que o começo, porque o começo ninguém tem a ideia, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas o recomeço é difícil. Quem aqui constrói casa, quem trabalha com obra, sabe muito bem o que é. O que é difícil? A construção ou a reforma? Já fez reforma na casa, varão? Já fez reforma, vaso? Varão, que delícia que vai fazer reforma. Já está começando a quebrar tudo, é poeira subindo. E quem tem sofá de tecido, que delícia que fica. Tu bate assim, a fumaça te encobre. Varão, você tem que andar de chinelo. Quando você sai, você limpa, já está tudo russo. Você tem que tirar as coisas do lugar. O pedreiro, ele invade a tua casa, teu piso limpinho, porcelanato, e arrastando aquela bota. Meu irmão, aconteceu isso comigo, está lá na minha casa, reformei e saí, varão. Como é que pode? Mas foi difícil. Sabe por quê? Na construção, no começo, nós só queremos ter a sensação da surpresa. É o começo. Mas o recomeço, ele vai nos remeter o seguinte: será que vai ser válido? Será que vai valer a pena? Será que eu vou gostar? Será que vai acontecer a mesma coisa? Não, Mefibosete não lembrou disso. Mefibosete, ele foi. E o rei falou: olha, eu não esqueci de alguns filhos de Jonathan, e você está aqui. Eu vou restituir tudo o que perdeu na tua caminhada. Sabe o que eu lembro, meu irmão? Eu lembro da história daquele homem lá no tanque de Betesda. Ele estava quanto tempo? Quanto tempo? 38, fala comigo. Quanto tempo? 38. 38 anos paralítico. Mas naquele caso ele era de nascença. Ele nunca tinha experimentado andar, ou correr, ou jogar bola, enfim, pular. Ele não tinha experimentado. Ele estava confortável com a situação de ser paralítico. E conta a história o seguinte: uma vez ao ano vinha um anjo, movia as águas. E a história vai dizer o seguinte: que quando movia-se as águas, e as pessoas iam e entravam dentro do tanque de Betesda. E depois era só outro ano. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo chegou perto daquele homem do tanque de Betesda, qual foi a pergunta que Jesus falou para ele? Quer ficar curado? Você quer ficar bem? Você quer ficar curado hoje? A gente vai ler o seguinte: quando Jesus vai fazer essa pergunta para aquele homem de Betesda, ele vai começar a falar tudo. Olha, toda vez que chega o mover das águas, sempre entra alguém no meu lugar. Toda vez que vem um anjo movimentar as águas, eu não consigo, porque tem que ter alguém para me carregar, porque eu tenho aqui 38 anos. 38 anos eu estou aqui. Jesus, ele não queria saber o que aconteceu e o porquê que ele estava ainda doente há 38 anos. A pergunta que Jesus fez para ele foi: você quer ficar curado? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber a tua dor, eu não quero saber aonde está doendo, mas eu quero te curar.
Jesus, ele está falando conosco, querido, constantemente. O nosso problema é que a gente sempre quer indagar para Deus o seguinte: olha, Deus, eu não consegui, porque olha, eu não posso, Senhor, eu não consegui ainda, porque eu ainda tenho que carregar ainda a minha família, Senhor, eu não consegui por causa do meu emprego, por causa disso, daquilo. Ei, meu irmão, quando o Senhor lhe faz uma pergunta para nós precisamos ser objetivos nas nossas respostas. Sabe por que ainda as pessoas não encontraram as conquistas? Porque ainda querem indagar ao Senhor Jesus Cristo, ainda querem perguntar a Ele, ainda querem fazer um montão de coisa. E por isso que nós não almejamos. Ei, meu irmão, Deus, Ele não quer, a gente está aqui nessa noite, não para falar a nossa história. Deus, Ele está perguntando, você não despreze o recomeço. Tá bom? Tá bem. Então, olha, deixa para trás tudo que ficou. Quando Deus, Ele tirar você e eu de Lodebar, até as nossas roupas vão ficar em Lodebar. Porque Lodebar nós não vamos carregar para o futuro. A única coisa que vai acontecer, meu irmão, não olhe mais para trás, não olhe mais para Lodebar, porque Lodebar, ela se torna coisa do nosso passado. Por isso que nós não devemos desprezar os novos começos. Está começando um novo mês, e você de repente, vai ser a mesma coisa. Não, vai ser diferente. Passa ano, entra ano, eu faço promessa, eu faço voto e nada acontece. Ei, 2024 é daqui a 60 dias. Ei, meu irmão, aquilo que o Senhor ainda não fez nos 10 meses atrás, Deus, Ele pode fazer nos 2 meses que vai acontecer. Porque o meu Deus, Ele é especialista no recomeço. Ele paga, querido, tudo aquilo que aconteceu. Ele paga o nosso passado. Ele vai falar assim: olha, eu estou virando a página da tua vida, eu estou virando a página da tua história. A partir de hoje, sou eu que escrevo, sou eu que vou te levar, sou eu que vou colocar você, meu irmão, na mesa ao rei. Sou eu que vou te apresentar as melhores coisas que os seus olhos ainda não contemplaram. Sou eu que vou fazer e sou eu que vou conduzir. Nós não vamos ver, pastor, na história que Deus, Ele curou Mefibosete. Eita, Senhor dos céus. varão do calor. Nós não vamos ver que Mefibosete, ele foi curado. Nós não vamos encontrar isso. Talvez a gente, para recomeçar, nós vamos querer que o Senhor, a gente vai falar para o Deus: Deus, olha, eu até estou disposto a recomeçar, mas o Senhor precisa fazer aquilo. O Senhor precisa fazer isso. Senhor, olha, eu só vou começar, só vou aceitar esse novo começo se o Senhor fizer isso. Não, o Senhor talvez, meu irmão, Ele não vai te curar, mas Ele vai te usar na tua dor. Talvez o Senhor, Ele não vai abrir as portas, mas Deus, Ele vai te usar com as portas fechadas ou com a porta aberta. Talvez o Senhor, Ele não vai dar, querido, não vai dar o fôlego de vida àquela pessoa que você tanto ama, que está morrendo. Mas Deus, Ele tem propósito certo nesse novo começo. As pessoas hoje estão desistindo de ser crente porque não entendem propósito. As pessoas às vezes, elas falam: olha, eu fui frustrado, eu fui abandonado na minha caminhada, eu fui esquecido, e por isso que eu não quero topar esse novo começo. Qualquer história que você disser para mim, eu não topo mais. Porque uma pessoa chegou e falou que iria me ajudar, ele não me ajudou. A pessoa que falou que iria orar por mim, para Deus me dar o milagre, e o milagre não aconteceu. Ei, em quem você crê? Na voz da pessoa ou na voz de Deus? Deus, Ele fala, querido, na tua palavra, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se Deus, Ele não te curar, Ele vai continuar reinando e governando no alto e sublime trono. Deus, Ele pouco se importa da oração que a gente faz fervorosa. Deus pouco se importa da oração se a gente sobe monte, desce monte, vai para o vale, vai para a caverna, vai para um monte de lugar, vai para as consagrações. Deus, Ele pouco se importa.
O que Deus ele quer é que você aceite a sua vontade na tua vida. A única coisa que Deus ele quer é que você entenda que o processo que você está passando, e o processo que você está passando, querido, é para que você entenda que quando você entender esse processo, Deus ele vai abrir a porta dos novos começos. Quantas vezes eu já recomecei? Quantas vezes eu já iniciei, já apertei já o reset? Quantas vezes eu já insisti? Mas às vezes na nossa caminhada a gente fala, né, pastor? Não, olha, não vai dar certo. Não vou mais tentar, porque toda vez que eu tento eu me frustro e eu fico envergonhado. Toda vez que eu tento eu me frustro e fico envergonhado diante, porque eu falei que Deus iria fazer e não fez. Uma certa vez, um amigo lá da minha terra faleceu. Mas antes da morte dele, as pessoas estavam orando. Vai, Senhor, em nome de Jesus, faça, em nome de Jesus. Só estava faltando fazer uma escadinha e balançar o trono de Deus e, Senhor, olha, aqui embaixo, não. Sabe, Deus fez? Levou. Sabe a oração de alguns crentes da época, quando ele morreu? O Senhor não cumpriu com a tua promessa. O Senhor não escutou as nossas orações. Como é que vai ficar agora a gente diante disso? Porque todo mundo viu a gente orando. Sabe o que é? São pessoas que ainda não entendem que Deus, querido, Ele responde às nossas orações, Ele sabe dos nossos desígnios. Mas Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de atender aquilo que você quer. Porque se Deus Ele fizesse isso, não era Deus, era Aladim. Era balançar, era esfregar a lâmpada e pedir, olha, qual é o seu desejo de hoje? Deus não é Aladim, Deus é Deus. Você pode ficar de biquinho, Deus vai continuar sendo Deus. Você pode virar as costas para Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Deus, e você pode estar sofrendo há 38 anos com uma paralisia, Ele vai continuar sendo Deus, porém Ele não vai te esquecer nem te abandonar. Quantas pessoas eu conheço que são usadas dentro da sua dor? Eu fico falando com Deus quando eu vejo algum testemunho desse nível. Eu falo, Senhor, acho que isso daí não era para mim não. Talvez eu não ia aguentar. Conheci um pastor que era cego, que pregava uma maravilha. Eu falei, Senhor, acho que não era para mim isso não, Senhor. Mas porque o Senhor, Ele conhece. E Ele não vai colocar nenhum tipo de peso no teu coração, nos seus ombros, além do que você pode suportar. Se você chegou até aqui, é porque você está pronto, está sendo preparado para um novo recomeço. Se você chegou até aqui, porque você está crendo na palavra que está saindo desse altar, por homens e mulheres de Deus, que ministram, que profetizam sobre a tua vida, que vai acontecer. Pastor, mas ainda não aconteceu, mas quem está falando é o Senhor, então vai acontecer. Ele não falou o dia, Ele não falou a hora, Ele não falou o tempo, Ele só falou que vai acontecer. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus como se fosse um dia. Então vai acontecer. Ele só quer que você entenda, meu irmão, que eu e você estamos aqui nessa terra para atender os seus propósitos e desígnios. Ele só não quer que você despreze. O que é desprezar? É a gente abandonar um presente. O que é desprezar? É a gente deixar para trás aquilo que o Senhor já falou. A gente às vezes está pertinho para tocar na conquista. Mas por causa de uma palavra nossa, por causa de uma atitude nossa, por causa de um apontamento nosso. Mas eu falei que não ia acontecer. Ei, pare. Você já entrou em propósito de silêncio? Quem já fez isso? Quem já entrou em propósito de ficar com boca fechada? O mundo vai dizer que boca fechada não entra mosca. Boca fechada para crente é uma chave importante para nós não murmurarmos com aquilo que o Senhor tem. Deus, Ele está falando com pessoas aqui que estão persistindo, que estão lutando, que estão avançando, mas ainda o seu coração está berrando. Olha, não desista,
porque eu ainda não desisti de você. 2023 está sendo o ano da preparação. 2024 vai ser o ano para você assentar à mesa com o rei. 2023 foi o ano talvez de você lamentou. Talvez você pensou, talvez você está falando para você mesmo, mas Deus, mas Senhor, Jesus, umas orações de lamento que nós fazemos. Você pode orar quanto que você for, meu irmão. Deus ele vai realizar alguns pedidos aqui. Quero encerrar contando uma pequena história. Essa história se dá na vida de uma família, aonde o pai, o chefe da casa, ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Veio o julgamento daquele crime. E o resultado foi prisão perpétua. Aquele homem ele vai escrever uma carta para sua esposa e vai dizer o seguinte: olha, arrume um bom marido para cuidar de você. E que esse marido seja um bom pai para cuidar dos nossos filhos. Eu escrevo essa carta porque eu jamais vou sair daqui de um crime que eu não cometi. E por isso, no final dessa carta, eu me despeço de você. Ele enviou essa carta. A carta chegou para a sua esposa. E cartas e mais cartas a sua esposa estava enviando. Mas nenhuma era respondida. Porque ele já deu um feedback. Ele já bateu o martelo que não queria mais. Porém, anos e anos mais tarde, a justiça viu o erro que cometeu com aquele homem. E ele já estava livre. Mas antes dele sair, ele escreve uma outra carta. Se ainda existe um amor por mim, eu quero te dizer, a justiça ela viu o seu erro e eu estou livre. Se ainda existe um espaço no seu coração, deixa-me ir para a minha casa. Mas a prova disso, eu quero que você coloque um lenço naquele morro que fica perto da nossa casa. Aquele lenço, ele vai representar que você ainda se lembra de mim. Ele sai da prisão. Ele entra do trem que vai rumo à sua casa. O seu coração estava angustiante. Ele estava aflito para chegar naquele lugar. Ele estava aflito para ver a sua família de volta. Porém, quando está chegando próximo do monte, do morro que ele fala, ele não viu o lenço que ele havia pedido. Ele não viu aquele lenço que estava simbolizando o seu retorno. Ele viu centenas, milhares e milhares e milhares de lenços, cravado como se fosse uma bandeira. E todas elas estavam escrito: eu não esqueci de ti. Eu não esqueci do meu amor que eu tenho para você. Ainda que nós tentemos planejar o nosso rumo fora do rei, o rei está falando para pessoas hoje: eu não vou esquecer de você. Sabe o que esse rei está falando para nós hoje? Não despreze um recomeço. A tua história ela andou até aqui. E talvez você tentou escrever a tua história. Mas o que o rei está falando a partir de hoje? Eu quero escrever a tua história. Você está permitindo que hoje o Senhor, Ele faça um recomeço na tua vida? Se tem pessoas, erga suas mãos aos céus. Antes de pedir você para se levantar, eu quero te dizer, para que Deus Ele possa escrever a tua história, não olhe mais para Lodebar. Não olhe para o lugar da tua ferida. Não olhe para a causa da tua dor.
o Senhor ele vai se encarregar em tratar, te curar. Para isso, você precisa fazer algo. Esqueça Lodebar e vá direto para a mesa do rei, aonde o Senhor está pronto para te dar um recomeço. Pode se levantar que eu quero orar por você.